Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, para que cada um também não seja tentado. É importante a gente estar atento com uma coisa. Se alguém for surpreendido em algum pecado, nós devemos o quê? Nós devemos restaurar a pessoa. Isso aqui, queridos, na carta aos Gálatas é muito importante, porque a carta aos Gálatas, ela prega a liberdade em Cristo Jesus. Mas é uma liberdade que pode ser levada para um outro lado. Nós pregamos a liberdade do quê? De nós vivermos sob o jugo da religiosidade. Muitas vezes podemos nos tornar religiosos na nossa busca por Deus. Mas muita gente pode confundir a graça de Deus com libertinagem. E a gente deve entender uma coisa muito importante. A graça não é barata. A graça de Deus não é barata. Ela é cara. Então, queridos, se alguém for surpreendido em pecado, a gente deve restaurá-lo. Não deve deixar para lá, mas deve restaurá-lo como? Com mansidão. A pessoa deve ser restaurada. Da mesma forma, a gente deve se cuidar. E olha que Paulo coloca um porém aqui de todo tamanho. Para que cada um também não seja o que? Tentado. Nós devemos vigiar, fazer aquilo que Jesus falou. Não julgar, não olhar para o cisco no olho do outro e tendo uma trave nos nossos olhos. Ele falando nisso naquela igreja, porque aquela igreja estava assim, muito tendenciosa à religiosidade. A religiosidade faz muito isso. Ela olha o cisco no olho do outro e deixa uma trave no próprio olho. Certo? Mas nós somos chamados a restaurar. Daí vem a questão de o quê? Levar os fardos uns dos outros. Sabe? E assim se cumpre a lei de Cristo, quer dizer, amar o próximo. A gente deve ajudar o outro. Se o outro tem pecado, a gente não deve negligenciar, no sentido de deixar para lá. Não, ele é livre em Cristo, mas ele não pode deixar essa liberdade dele se transformar numa licenciosidade. Certo? A graça não é barata, a graça de Deus é muito cara. Então, queridos, a gente precisa ajudar uns aos outros. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É muito comum isso no meio religioso. Alguém se achar melhor do que o outro. Isso é engano. A pessoa às vezes se acha melhor por quê? Porque eu leio a Bíblia todo dia. Eu sou melhor que fulano que não lê. Querido, você lê a Bíblia todo dia pela graça de Deus. Tudo bem que com certeza você vai ter um relacionamento, possivelmente você vai ter um relacionamento melhor com Deus do que aquele que não lê. Mas você não é melhor. Nós não somos melhor pelo aquilo que nós fazemos. Porque todos nós somos filhos que dependemos e dependemos da misericórdia de Deus. Não merecemos. Nenhum de nós merece. Então a gente não pode se considerar alguma coisa porque a gente faz alguma coisa. Se a gente faz alguma coisa, é pura graça de Deus. E se o outro não faz, a gente deve fazer o quê? Restaurá-lo. Levar o fardo. Ajudar a pessoa que não tem essa compreensão. Cada um examine seus próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Querido, você deve olhar para você. A única pessoa que a gente pode se comparar é com a gente mesmo ontem. Você está melhor hoje? Você está mais crente hoje? Você está mais frio hoje? Ou mais quente hoje? É essa a questão, é com você. Porque o outro é o outro. A gente não sabe. E nem pode nos compararmos com o outro. Eu costumo dizer que existe a lei do poço. O que é a lei do poço? Cada um está no seu poço. E cada um numa profundidade. Às vezes a pessoa está usando a ilustração de um poço. Está a 10 metros de profundidade. A outra está o quê? Está a 50 metros de profundidade. Então, olha só. Mostra o pocinho. Uma está num poço assim. A outra está num poço assim. Aí aconteceu o seguinte. Uma pessoa, esse aqui caminhou o quê? Por um ano, ele subiu isso tudo no poço. Só que esse daqui subiu o quê? Subiu isso tudo aqui. Esse daqui, se for olhar, ele está numa situação melhor. Mas esse daqui, o que? Cresceu muito mais. Porque às vezes ele estava numa situação muito ruim. Às vezes ele estava a 10 metros, ele subiu 5. E o outro subiu quanto? Subiu 30 metros. Esse outro deu muito mais passos, mas a situação dele... Então não tem como comparar. Não, é impossível fazer comparação. Por quê?
Porque cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu desenvolvimento. Lógico, a gente tem pessoas que a gente pode se espelhar, ver o bom exemplo delas, seguir o exemplo delas, mas nunca se comparar. Seguir um modelo. Às vezes ela tem uma forma de crescimento bom, então posso seguir, mas não me comparar a ela. Certo? Pois cada um levará a própria carga. Então, cada um, querido, tem o seu próprio poço. Cada um está no seu próprio buraco. Não tem jeito da gente comparar buraco. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Então, querido, se você que está sendo instruído na palavra, compartilhe coisas boas com aquele que instrui. Isso aqui fala do quê? Fala de dar valor a quem? A quem instrui. Porque, querido, olha só, a palavra de Deus é muito importante. E em toda palavra, nós somos desafiados a estudá-la, a lê-la. Então, queridos, valorize se alguém está te ensinando a palavra. Lembrando, a base de tudo é Cristo e não as pessoas, queridos. A base de tudo é quem? Cristo. Cristo é realmente o nosso parâmetro, não as pessoas. Como eu disse, podemos ver bons exemplos nas pessoas, mas Cristo é aquele que nós devemos realmente nos comparar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso ele vai o quê? Colher. Isso é muito importante, sabe por quê? De novo, é aquele mesmo conceito. É não confundir uma liberdade com uma libertinagem. Se eu semear, eu sou livre, a graça de Deus perdoa os meus pecados. Eu pequei. Mas Deus perdoa? Perdoa. Mas aquilo que eu semear, eu vou o quê? Colher. Deus perdoa? Perdoa. Mas ele não vai, geralmente não vai te liberar das consequências do pecado, da colheita. Ele pode te dar forças para você lidar com a colheita, mas ele não vai te eximir da colheita. Então, porque quem semeia na carne vai colher o quê? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá o quê? Vida eterna. E vida eterna é o quê, gente? De novo, vida eterna não é necessariamente eu vou morar no céu para sempre. É isso também, mas a vida eterna começa hoje com relacionamento com Deus. Se eu semeio para o Espírito, eu vou colher relacionamento. Mas se eu semeio da carne, eu vou colher o quê? Destruição. Porque o salário do pecado é a morte. A colheita do pecado é a morte. Isso fala em todas as áreas da nossa vida, queridos. Existe uma lei, a lei da semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, vamos ficar firmes naquilo que a gente está querendo plantar. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não precisamos aceitar a condenação do diabo. Mas se eu pecar, eu vou colher. E não nos cansemos o quê? De fazer o bem. Pois no tempo próprio, o que vai acontecer? Vamos colher. No tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Então, queridos, essa palavra é muito forte. E no contexto aqui, qual é? Justamente esse contexto de que vamos continuar fazendo o que é certo. Vamos continuar crendo no poder, na graça de Deus. A confiança em Jesus. Confiança de nós o que? Entendemos as nossas limitações e aí nós vamos confiar nele e entregar para ele. Certo? Aí aqui é importante, diante desse fato que nós não vamos cansar de fazer o bem, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos. Nós precisamos fazer o bem e principalmente para quem? Para os da família da fé. Primeiramente nossa família nuclear, os irmãos da igreja e também as pessoas do mundo, mas especialmente o quê? Aos da família da fé. Precisamos ajudar uns aos outros. E Paulo enfatiza isso de uma forma muito linda. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Paulo deixou bem claro, isso é muito importante. Fique atento a isso. Fique atento a isso tudo que eu estou te falando. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo. Fique ligado. Amém, querido? Fique ligado na obra que Deus quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Permaneça livre. Não se prenda com uma colheita que vai trazer destruição para a sua vida. Porque não se deixe enganar.